Bom, pessoal, voltando aqui, mostrando já para vocês os fatores que interferem no clima, ou seja, os caras que vão influenciar naqueles elementos lá que compõem o clima e que eu mostrei para vocês no vídeo anterior. Então, os caras que vão influenciar na temperatura, na pressão, na umidade, na pluviosidade, ou seja, quais são os fatores que vão determinar se um clima é frio, se um clima é quente, se um clima é seco, se um clima é úmido, tá certo? Então, vamos a eles aqui. Bom, o primeiro que vai aparecer é a latitude, ou seja, a distância em relação ao Equador e em relação aos polos. Normalmente, a tendência é que quanto mais próximo da linha do Equador, o clima vai ser mais quente. E quanto mais próximo dos polos, o clima vai ser mais frio. Ok? Então a gente vê aqui um esboço das zonas climáticas da Terra. Então a gente vai ter a faixa equatorial, que vai influenciar o clima em toda essa região. Há um clima bem quente, marcado aqui por essas áreas de vermelho. A gente vai ter a faixa tropical, que é a região aqui influenciada, marcada, né, delineada pelos trópicos de Câncer e de Capricórnio. A gente vai ter a zona temperada, exatamente acima dessas linhas aqui, que demarcam exatamente o limite das zonas tropicais. E aqui no extremo norte e no extremo sul do planeta, a gente vai ter as regiões mais frias, né, e são exatamente aí as regiões polares. Tá certo? Então, a latitude ela vai influenciar diretamente, né, nas características do clima, na medida em que, quanto mais próximo, do Equador, a tendência é que a temperatura, principalmente, seja mais quente, e quanto mais distante da linha do Equador, a tendência é que a temperatura seja mais fria. Uma coisa importante que eu já acho bacana de ressaltar com vocês logo agora é que a gente não pode levar em consideração apenas um clima, apenas um fator, perdão, para poder definir, para poder determinar qual é o clima de um lugar. Tá? É por isso que eu estou tendo cuidado aqui durante as minhas falas, dizer assim, olha, a tendência é que seja assim, porque a gente tem que levar em consideração outros fatores que podem atuar e que podem fazer com que o clima tenha essa ou aquela característica, tem a característica A ou a característica B, tá certo? É por isso que a gente vai ver aqui vários fatores que interferem no clima e vários fatores que influenciam, como eu falei, temperatura, umidade, pressão e pluviosidade, tá certo? Então, ó, segundo fator importante aqui, além da latitude, é a altitude, ou seja, a distância em relação ao nível do mar. Né? A tendência é que quanto maior for a altitude, menor vai ser a temperatura, tá? Como mostra aí esse desenho para vocês. Então, em tese, quanto maior é a altitude, menor é a temperatura. E isso acontece por quê? Porque como o ar fica mais rarefeito, quanto mais alto a tendência é que o ar fique mais rarefeito, além da dificuldade de respirar, né, a galera deve acompanhar aí, acontece muito no futebol, quando o Brasil vai jogar lá na Bolívia, lá em La Paz, ou mesmo os clubes brasileiros vão jogar nessas cidades mais altas, o pessoal tem dificuldade para respirar. Exatamente porque o ar é mais rarefeito, o pessoal também reclama da bola, né, que é mais rápida e tudo. E além disso tudo, esse ar mais rarefeito ele tem mais dificuldade de reter o calor, o calor irradiado pela superfície terrestre. Então, acaba que, em tese, quanto mais alto, quanto maior for a altitude, menor é a temperatura. Né? E ao contrário, quanto mais baixo eu tiver, quanto mais próximo do nível do mar eu tiver, a tendência é que a temperatura vai ser mais alta, exatamente porque o ar é mais denso, consegue segurar um pouco mais o calor irradiado pela superfície da Terra, e aí, por conta disso, a tendência é que eu sinta mais calor em áreas mais baixas, em áreas mais próximas do nível do mar. Tudo bem? Bom, voltando aqui para esses fatores, o terceiro, continentalidade, eu vou fazer logo o quarto junto, tá? Que é também a maritimidade. O que são esses fatores? Continentalidade e maritimidade. Eles são, respectivamente, a distância e a proximidade em relação ao mar. Vou mostrar aqui para vocês um esqueminha. Aqui eu acho que dá para servir de exemplo aí. Essa cidade ela sofre a influência da
maritimidade, porque dá para ver claramente que é uma cidade litorânea, ou seja, ela sofre influência do mar. Enquanto aqui do lado, a gente tem uma outra cidade que sofre influência da continentalidade, ou seja, a distância em relação ao mar. Quais são as principais características de ambas aqui? Olha, as cidades que são próximas do mar, as cidades marítimas, elas tendem a ter uma amplitude térmica diária menor, ou seja, a temperatura varia menos entre o dia e a noite. Por quê? Porque a água ela atua como um regulador térmico. Tá? Como ela demora um pouco mais para absorver calor e ela também demora um pouco mais para dispersar esse calor do que outras superfícies, tá? Que de repente absorvem calor e liberam calor com muita rapidez, a água acaba regulando essa temperatura, e aí a temperatura não sobe tanto durante o dia, mas ao mesmo tempo também não cai muito durante a noite, tá certo? Enquanto isso, em cidades distantes do mar, mais influenciadas pela continentalidade, é o contrário, tem uma alta amplitude térmica. Como eu não tenho a água para atuar como regulador térmico, normalmente a amplitude térmica diária é muito grande. Então, aqui no Brasil, a gente usa dois exemplos muito comuns, que são o Rio de Janeiro e Cuiabá. O Rio de Janeiro é uma cidade marítima, tá? Em que se está fazendo calor, faz calor durante o dia, faz calor durante a noite, a temperatura pode até cair um pouquinho, mas no verãozão mesmo carioca, né, faz um calor danado 24 horas por dia, né? A temperatura, a diferença de temperatura entre os dias e as noites é pequena, tá certo? Enquanto isso, em Cuiabá, né, essa diferença de temperatura ela pode chegar a 20 graus aí. Então é comum você ter um dia com 39, 40 graus e quando chegar à noite essa temperatura cair para 19, 20 graus. Né? Exatamente porque é uma cidade que não tem o mar como esse regulador térmico. Tá? Então a amplitude térmica acaba sendo bem mais alta. Uma outra questão que envolve cidades marítimas e cidades continentais é a umidade do ar. Né? Quanto mais próxima do mar, a tendência é que as cidades tenham uma umidade do ar um pouco maior. Né? Isso vai influenciar também pode influenciar inclusive na vegetação, que também vai contribuir para uma maior umidade. Então as cidades marítimas tendem a ser mais úmidas. Já as cidades continentais, elas tendem a ser mais secas. Aqui no Brasil a gente usa muito o exemplo de Brasília, que principalmente no inverno sofre muito, né, com o ar seco. Aí o ar seco, né, ele aumenta, da mesma maneira que a umidade aumenta a sensação de calor, tá? O ar seco ele aumenta a sensação de frio. Né? E tudo isso influencia no que a gente vai chamar de sensação térmica. Né? Então, nas cidades marítimas, né, em tese, a tendência é que as pessoas, né, sintam um maior conforto, porque a umidade do ar tende a ser um pouco mais alta. Enquanto que nas cidades muito influenciadas pela continentalidade, principalmente no inverno, a secura do ar ela é um pouco mais sensível, ela é um pouco mais nítida também, tá certo? Eu vou parar por aqui e a gente volta com os próximos fatores que influenciam no clima.